Essa é a bolsa mais fácil que tem. Ela tem um bolsão interno, fofo, grande. Cabe apostila. Inclusive, o nome dela é Bolsa B05. Ela pode ser feita com alça, como foi feita essa daqui, no estilo bem artesanal, no tecido, com esse detalhe aqui. Ou ela pode ser feita com o mesmo molde, no estilo com alça longa e no sintético, como foi feita essa daqui. A gente vai fazer essa daqui no passo a passo. No final do vídeo eu mostro as opções que a gente tem para estar fazendo com o mesmo molde nessa apostila aqui. Então vamos pro nosso vídeo aqui. O corte dessa bolsa é muito simples, assim como toda ela. Ela tem 2 moldes. Cada molde desse, eu vou cortar a parte de fora primeiro. Como é que eu vou fazer? Vou pegar esse molde aqui, vou riscar no tecido 2 vezes e vou cortar ele 2 vezes o que eu escolhi para fora. Risquei 2 vezes e cortei exatamente no risco, eu coloco o tecido aqui em cima, esse aqui é um tricoline, e coloco a minha manta. Essa manta aqui é uma manta R2, ó. Corto ela um pouquinho maior aqui, ou se quiser cortar bem certinha, mas nunca deixe muito rente, deixa sobrando meio centímetro ao menos, tá? Aqui já era aproveitamento, ficou desse jeito. Cortou? Já tens metade da tua frente cortada. Pega esse outro molde, faz a mesma coisa, replica. Risca no tecido de tricoline, o mesmo ali de cima, a não ser que queira fazer com 2 cores a bolsa, que a gente vai fazer ela toda do lado de fora de uma cor só. Coloca a tua manta em cima e corta a manta. Uma tesourinha para manta, uma tesourinha para tecido de preferência. Parte de fora, o que que falta? Zíper. 42 centímetros de zíper, mais... Calma aí, temos algo aqui que sumiu. Espera aí. Achamos. Caiu aqui embaixo, mas já achamos os fugitivos. Para o zíper, a gente precisa de 42 centímetros. Eu vou usar 2 cursores, pode ser um cursor só. Esse zíper aqui é o número 5 ou 6, como queiram aí. Preciso de 2 pedacinhos de tecido, pode ser esse tecido aqui, de 6,5. Mas no caso aqui eu vou usar a mesma alça. Olha no passo a passo como dá de trocar. Parte de fora, ok. O que que falta? 2 alças, tá? 2 alças. No caso aqui, uma alça de 2,5, assim, 70 centímetros de alça. Vai ser uma alça de mão. Então, parte de fora cortada. Como é que eu corto o forro? Simples, simples, simples. Mais simples do que a parte de dentro. Vai pegar o teu tecido, vai cortar 2 vezes, desse jeito. Aqui é um tactel. Aí tu coloca o molde em cima, junta ele, encosta molde com molde. Encostou? Não precisa sobrepor aqui nada. Corta 2 vezes. Cortou 2 vezes? Quero fazer um bolso. O bolso mais simples que existe, Marisa, sem zíper, sem nada. 40 centímetros, mas bem útil, por 30. Também tactel. Vai ficar um bolso desse tamanho. Quero fazer com zíper. Tem passo a passo do outro tamanho aqui no canal, e aí é só colocar o zíper e posicionar aqui. Mas o mesmo tamanho a gente vai fazer fofinho, proteger o celular, proteger alguma coisa que precisa colocar dentro da bolsa. Corta uma manta aí, pode ser R1, R2, alguma coisa para deixar fofinho. Pronto. Tua bolsa tá cortada, minha bolsa tá cortada, agora a gente vem para a máquina para costurar. Aqui na máquina, tu pega e coloca o direito para cima, o avesso aqui encosta na tua manta. Encostou na tua manta, tu vai fazer uma costura de segurança. Uma costura na beiradinha. Aqui eu não passei, tá? Tu pode ali passar o ferro, se tiver resina aqui vai dar uma grudadinha. Pode alfinetar também. E tu pode ir costurando com calma, ó. Bota um pontinho grande e vai costurando com calma. Depois que a gente fez a nossa costura de segurança, a gente vai pegar uma tesoura e vai cortar toda essa sobra aqui. De preferência uma tesoura que a gente não use para o tecido. Se puder ter mais de uma tesoura, tenha uma para cortar as mantas. Agora que a gente está com as nossas 4 partes todas costuradinhas e recortadas, a gente vai colocar aqui do lado e vai pegar nossas alças. Eu já fiz uma delas, eu fiz isso daqui, ó. Eu vou explicar como é que eu fiz isso daqui, que eu quero que fique a parte de cima, ó, mais gordinha, tá? Queria até que ficasse mais fofinha ainda, mas, enfim, eu quero que ela fique fechadinha assim, e daí depois ela abre aqui, e vocês vão ver daí na hora da costura o efeito que vai dar. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Vou explicar como é que eu fiz isso. Vou pegar a alça, vou dobrar ela no meio, aqui assim, e vou marcar aqui, ó, marquei com giz 11 centímetros. Aqui, ó, 11 centímetros.
marquei aqui e marquei aqui. O giz. Ó, marquei aqui. Ó, marquei aqui. Feito isso, marquei do lado do avesso. Eu vou dobrar aqui, onde eu marquei. Vou colocar embaixo do pé da máquina. Pontinho pequenininho, 3 pelo menos, bem pequenininho, pra gente não ter... Não ficar com aquelas pontas desmanchando quando o ponto é muito grande. Fica desmanchando. Isso aqui eu peguei do lixinho que eu cortei aqui das bordas. Se não tiver, daí corta uma tirinha aí. Alguma coisinha só pra deixar meio fofinha. Já comecei a costura. Vou ali e coloco bem rente ali dentro, ó. E tem que ser pouquinho também, né? Essa alça tem 2,5 de largura. E vou costurando, ó. E vou costurando. Só pra não ficar muito sequinha, porque ela é muito fininha. Pensei em pegar um barbante mais grosso que eu tenho ali, que é de fazer macramê, mas acho que iria ser grosso demais. Aí vai depender da largura da tua alça. Claro que pode botar um pezinho de zíper também, mas ele já escapa mais. E cuidar, ó, tá aqui a minha marcação. Minha marcação tá aqui, um pouquinho antes eu vou cortar, não tem necessidade de ficar. E eu continuo com a minha tesourinha de cortar, velha de guerra aqui de estar cortando as mantas com resina. Ó, preparar a marcação ali, vou dar uma... para não aparecer, né? Não ir além da marcação. Aí faz um testezinho com o que tu tiver aí na tua casa, ou só dobra mesmo. Aqui bastante retrocesso. E tira o fio de um lado, e daí tira o fio de outro. Como o ponto é bem pequenininho, essa questão de tirar fio de um lado, ó, e puxar pro outro, quase nem sai nada, porque o ponto é bem pequenininho. Pronto. Temos as duas alças. Aqui, ó. Ó, daqui pra cá elas estão costuradas. Agora eu vou marcar a posição da alça e mostrar como é que vai ser para vocês, tá? Próximo passo. Essas duas partes a gente descarta, a gente vai trabalhar com essas duas partes aqui. Vai colocar o molde aqui em cima, vai pegar uma alça dessa, vai colocar ela assim, ó, virada com a costura para baixo. Tá? Posiciona aqui o teu molde, um pouquinho para cima aqui, só para te conseguir ver. Aqui tu tens uma marcação aqui e uma aqui, eu vou botar para dentro da marcação. Ó, tá aqui a marcação, eu vou colocar para dentro. Tá aqui a marcação, ó, vou colocar para dentro. E depois eu vou olhar também a questão do meu xadrez lá embaixo, que eu tenho que ter cuidado na hora do meu corte. Opa, que saiu fora. Vou colocar para dentro aqui. Tirar o meu molde fora. Pronto. Ó, posso até conferir aqui as questões do xadrez, para ver se tá ok aqui, ó, os quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Também se não tiver, né, que a gente cortou algum quadradinho errado, não vai ter outro jeito. Vou passar uma costura aqui e vou fazer a mesma coisa aqui. Debruçar essa daqui aqui e marcar aqui. Caso queira, pode fazer desse jeito, ó. Já marcou uma, aí marca a outra assim, ó. De espelho, tá bom? Já volto com as duas costuradas. Vou costurar essa aqui já pra vocês verem e depois costura a outra pra gente não ter que costurar a outra e volto com ela costuradinha, ó. Como que eu vou costurar? Se o ponto estiver muito miudinho aí, que a gente acabou de estar no 3, aumenta um pouquinho. Aqui é a costura de segurança, mas é uma costura que a gente vai fazer retrocesso. Então, ela não precisa ser tão miudinha, até porque tu pode estar numa máquina doméstica, a tua alça ser mais grossinha, só que é deixar bem firme. Ainda vão existir outras costuras nessa alça, tá? Mais lá pra cima, tal. Ficou desse jeito, já volto com a outra partezinha pronta, pra gente ver como é que ficou. Duas alças fixadas ficaram assim. E por hora vai ficar solta do jeito que tá aqui, tá? Agora a gente vai juntar isso aqui assim, juntar isso aqui assim. E a gente vai passar uma costura, porque nós vamos ter agora o corpo da nossa bolsa, a parte de fora, já se formando, tá bom? Então é só passar uma costura. Junta aqui, que largura é a costura? Pezinho de máquina normal, vai indo. As duas partes costuradas ficaram assim. Agora o que a gente tem que fazer? A gente vai abrir elas, ó, a gente já tem frente e costa da nossa bolsa. A gente vai abrir e vai passar uma costura aqui, ó. Então, essa costura, a gente vai dobrar aqui, opa.
vai passar aqui em cima da parte de baixo, ó, aqui em cima. Daí eu venho pela lateral. No outro vídeo eu já fiz com 2 linhas para ficar mais grosso. Eu fiz na outro tamanho desse trio de moldes. Eu fiz também, coloquei 2 linhas aqui nesse caso, daí ficou um pesponto, nome de uma costura de acabamento assim, pesponto muito mais aparente. Eu também coloquei TNT aqui para a estrutura ficar diferenciada, mais grossinha. Isso no tamanho M, esse aqui é o tamanho G desse trio de moldes. São 3 tamanhos. Então dá de ver lá no vídeo a diferença que tem lá, para juntar os tipos de acabamento e ver o que mais agrada. Ó. Pronto, vou fazer isso nessa outra parte aqui, mas deixa eu mostrar como ficou na M, olha só, a costura aqui, ó. Essa costura aqui, não sei se dá de ver, aqui tem um fiozinho de linha. Aqui eu coloquei 2 fios de linha. Ela ficou uma costura bem mais aparente. Acredito que ver. Esse é o tamanho M. Aqui eu usei outra estrutura, alguns detalhes de costura, então vale a pena ver esse vídeo. Já vou fazer essa outra costura aqui e já volto com ela prontinha. Nesse ponto a gente fez a costura aqui, as alças são desse jeito ainda, certo? Então a gente vai separar isso aqui, porque agora, o que a gente precisa para a gente começar a montar a bolsa? Além de fazer o nosso bolso na parte do forro, a gente precisa cuidar do nosso zíper. Então tá. O zíper a gente vai pegar, costumo usar a mesma tesoura, a tesoura da manta. Eu tiro 2 dentinhos. Coloco aqui. No caso, eu quero 2 cursores, tá? Então, eu vou fazer isso dos 2 lados. Um cursor só de um lado só. Se o zíper for pronto, aí o cursor já vai estar ali. Então, daí a gente abre aqui o meio, que eles têm que se encontrarem. Quando for 2, eles têm que se encontrarem assim, ó, sem nenhuma bolinha. Feito isso, vou costurar esse aqui e esse aqui. Aqui não tem muito o que falar. Ele tá um pouquinho mais estreitinho que o nosso zíper, tá? A nossa alça. Mas a gente tá querendo dar uma inovada aqui. Então, vamos lá. Divide aí a sobra. E costura. Costurou? Aqui eu vou aconselhar, apesar de que uma alça de algodão, a gente pegar o nosso isqueiro. Vou fazer isso aqui. Cuidado, porque o que vai querer queimar é a alça, mas eu quero fazer isso no zíper. Feito isso, ok, estamos assim. Ó. Então agora a gente vai dobrar pra cá. Ele vai ficar com uma sobrinha aqui mesmo de zíper. A gente vai dobrar os 2. É só para lembrar que a gente pode fazer um detalhezinho com uma alça mesmo. Eu vou tentar passar uma costura aqui em cima. Eu vou vir aqui na lateral, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui para ele ficar mais... Nem vai aparecer, mas é para ele ficar parado, tá? Daí eu vou sair aqui na lateral de novo, ó. Vou passar aqui só para ficar paradinho. Eu venho pela lateral aqui, eu entro no zíper e saio pela lateral. Não precisa sair lá aqui onde eu saí, podia sair aqui, ó, no comecinho, mas, né? Ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Ficou assim. E a gente não colocou acabamento interno, mas eu acredito que não vai aparecer, não vamos ter problema. Nós vamos ter esses 2 detalhezinhos aqui na ponta. Feito isso, agora a gente vai ter que trazer o bolso para a máquina. Por quê? Porque depois disso, a gente já vai montar nossa bolsa. A gente vai colocar o zíper e vai fechar ela. Então, a gente vai pegar uma das partes, vai deixar aqui onde a gente vai pregar o bolso. Mas primeiro, eu vou ter que trocar de linha, porque já que o bolso é todo vermelho, eu vou colocar uma linha vermelha só para fechar ele rapidinho, depois a gente já fixa ele com a mesma cor de linha ali no forro, tá? Já volto. Agora a gente vai pegar o bolso, vai fazer o seguinte, ó. O bolso tá assim. Aí tu pega o teu tecido, seja o tamanho que tu quiser, né?
Já passei tamanho lá, mas seja o tamanho que tu quiser. Tu vai fazer o seguinte, eu vou colocar ele assim. O direito tá pra dentro, esse aqui tá o lado avesso. Aí tu vai alfinetar, tá? Alfineta tudo certinho pra ajudar. Agora que eu alfinetei, eu vou costurar, eu vou deixar uma parte aberta, ó. Essa parte aqui tá aberta, ó. Essa partezinha ficou aberta, agora eu vou recortar todo esse excesso aqui. Agora que eu recortei e fiz os cantinhos aqui, eu vou pegar minha abertura aqui e vou desvirar o meu bolso. Agora, ficou desse jeito, a aberturinha ficou aqui. Eu vou fazer aqui assim, ó, e já vou fechar essa costura aqui. Como é que vai ser essa costurinha? Vou começar aqui, que é uma costurinha de acabamento, retrocesso, o ponto não pode ser muito pequeno. Ajeito bem aqui, se não ficar bom, vai no ferro e dá uma passadinha. E aí eu vou fechar a minha boquinha já com a costura. O bolso tá fechado, aqui em cima, ó, acabamentinho. Essa parte aqui que tu vai sentir que tem ficou a manta, tu vai colocar pra dentro, e essa aqui é a tua parte de fora. Agora tu vai pegar uma das tuas partes da bolsa, vai fazer o centro, dobrando aqui, pra te poder fazer pra te poder centralizar o teu bolso. Aí tu faz o centro, tu pode marcar com giz, ou faz um frisinho aqui assim. Ó. Aqui assim é o teu centro. Vou marcar mais ou menos aqui. E tu também vai fazer a mesma coisa com o teu bolso. Vou marcar o centro dele aqui em cima. Marcou o centro dele, já vem e coloca aqui assim. Olha, aqui é a posição que mais nos agrada, mas qual é o tamanho que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar aqui uns 6,5 centímetros. 6, 7 centímetros. Aqui tá o centro, aqui tá o centro. Aí eu vou alfinetar esse bolso aqui para poder pregar com mais facilidade. Eu vou começar daqui. Aí eu vou fazer um retrocesso e eu vou fazer um acabamentinho que eu já mostro aí, que vai ser assim, ó. Passando sempre em cima da costurinha que eu já fiz antes, tá? Ó, pronto, agora já encontrei a costura e agora eu vou ajeitando aqui. Como ele é gordinho, eu não vou costurar bem na ponta, eu costuro um pouquinho mais pra dentro. Porque ele é fofinho, o bolso, né? Chegou no final, eu vou repetir aqui o que eu fiz desse outro lado. Venho por aqui, retrocesso. Puxo, ó. Ficou costurado desse jeito, ó, aqui os quadradinhos aqui, ó. Só para ele ficar mais firme aqui, ó. Porque é muito fininho esse material e esse material também é delicado. No caso, ele é delicado, mas ele ficou grossinho aqui, no sentido fofinho, ó. Então, daí a gente deu uma engrossada na costura para não ficar só essa costura aqui. Fio do lado de fora, primeiro, depois fio do lado de dentro. Percebe que o tecido do forro é um tecido delicado. Ele é um tactel, mas na verdade ele parece um corta-vento, mas são tecidos delicados, né? E aqui tá pronto a nossa parte do forro. Se a gente quiser botar um outro bolso do outro lado, a gente pode pegar essa mesma medida, colocar aqui, fazer com zíper aqui assim, que fica igual essa peça aqui, que a gente já tem vídeo aqui no YouTube. Olha só. Ó, só mudou o tamanho. E a gente pode estar fazendo com zíper. A gente pode fazer um lado com zíper, essa aqui só tem um lado do zíper. Olha aqui, ó. Um lado com zíper, ó. E o outro lado de fofinho. Então, esse aqui eu vou deixar só o fofinho para ficar uma bolsa super, 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 super simples. Pareceu uma mega dúvida, eu olhei para a bolsa assim e disse ela merece um detalhe. Aí trouxe uns detalhes aqui, coloquei até em votação, uma rede social, trouxe esse detalhe, trouxe esse daqui.
E a votação, coloquei quase agora, assim, coisa bem rápida, enquanto eu tô gravando, e a votação ganhou esse daqui, apesar de que esse daqui também tá bem votado, olha só. Eu vou mostrar aqui como ficaria, apesar de que eu vou usar só um, ó. Ficaria assim, e esse daqui assim. Olha aqui. Então, a gente vai usar esse daqui agora, tá? Ali pro outro lado, a gente vai usar esse aí. A gente tem um lado desse material, né? A gente vai escolher o lado. Não bota muito rente. E eu também não quero cobrir isso daqui, ó. Eu quero deixar que fique uma bordinha ali para eu ver que existe uma emenda na bolsa. Então, eu fiz assim, ó. Deixei um tantinho ali. Já vou trazer vocês mais para perto, só um pouquinho, tá? Aqui a gente vai seguir assim, ó, com calma, não cobrindo ali aquela parte. E para ajudar, a gente pode pegar uma reguinha, coloca aqui e firma, porque daí a rendinha não vai sair do local. Ó, tá vendo? Ó? Aí tu vai vir. Eu fiz 3 costuras. Que eu costurei aqui assim e ficou esse valinho aqui da bolsa. Agora eu vou vir costurando aqui, posso botar uma régua, alguma coisa para estabilizar, e depois eu vou costurar aqui assim. Lembrando que a gente tá com as duas partes já colocada a alça e ela tá desse jeito. A gente vai fixar isso depois. Vamos aproveitar que ela tá assim, bem móvel, a gente consegue colocar o zíper. Não vamos cuidar o que é parte da frente e parte das costas, porque tá tudo igual e tem 2 cursores. Aqui a gente tá sobrando essa parte, tá? Tem 6,5 e tá sobrando aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir e deixar do mesmo tamanho. Aqui, ó. Tá? Sobrando é porque se a gente fizer muito menor, pode acontecer algum probleminha aí, essa parte que vocês esticarem na hora de colocar a manta, e deve vocês terem um mega problema. Então, é isso aqui, ó. Coloca os ganchinhos e vai passar uma costura aqui assim. Ó. Lembrando que é bom botar ganchinho ou alfinete, porque o zíper aqui, ó, essa parte aqui é mais firme, essa parte ela faz babado, então ela começa a esticar, 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 esticar e não ter fim. Depois que definir o tamanho aqui assim, eles estão iguais, então estabiliza ele com ganchinho, com alfinete, alinhava, faz alguma coisa e passa uma costura aqui. Eu vou fazer um teste de passar uma costura para ver se é a largura que eu quero com o pé de máquina, sem ser o pé de zíper, tá? Vamos ver se eu... Vou só botar aqui para ver se eu gosto aqui da largura. Então, é um pé de máquina normal, pé de máquina reta. Se tiver na máquina doméstica e tiver com aquele pé muito largo, aí tem que... Ou costura com a tua sapatinha dando em cima dos dentes aqui, que eu já fiz isso por muito tempo, porque daí o pé também é bem largo, né? Ou tu bota um pé de zíper. Não tem pé de zíper para minha máquina doméstica, Marisa. Então, é só tu colocar aqui. Ou costura e deixa distante também. Eu também fazia, deixava bem distante. Não pode costurar muito perto essa bolsa aqui, tá? Porque o zíper dela é um zíper em cima. É um formato de bolsa que se a gente costurar bem juntinho aqui, a gente vai ter um problema. Essa bolsa, o zíper não vai abrir, não vai fechar. Esse é praticamente um cuidado que tem que ter, então não pode costurar muito pertinho. O que é muito pertinho? É fazer uma costura muito aqui, ó. Ah, eu gosto de deixar o zíper bem encostadinho aqui. Aí, quando tu fizer isso aqui com a tua bolsa, se precisar abrir, ela não vai abrir esse modelo de bolsa. Tá? Então, aqui o que a gente tá olhando? A gente tá olhando se tá tudo parelho aqui, ó. E a gente tá olhando também se aqui tão ok, ó. Como é que a gente olha? A gente olha isso aqui. Aí, pega uma tesoura tua e corta. Corta os excedentes aqui. Corta como? Corta reto aqui, ó. Pronto. Mas da próxima vez eu vou cortar menor. Cuidado, porque pode ser que tu
não tenha material suficiente na hora de fazer isso aqui. Ó, tu tá olhando pra isso daqui agora, ó, tá? Esse aqui é uma hora de acabamento, tu tem que olhar pra isso daqui. Fez isso aqui, beleza. Agora tu vai pegar o teu forro, ó, e vai virar pra cá, ele, e vai costurar. Aqui eu aconselho virar pra cá e costurar por esse lado aqui. Por quê? Porque tu já tens uma costura aqui, então tu vai ter que passar que ela fique em cima ou uma linha pra dentro aqui, ó, uma linhazinha pra dentro. Daí tu vai costurar aqui, aí tu também pode alfinetar e tudo. Vou passar essa costura aqui com vocês rapidamente. Aqui, se tu quiser botar o teu pé de zíper pra te poder ir um pouquinho, mas eu tô falando uma linha pra dentro. Tu pode botar, porque às vezes é mais fácil. Que eu acho que é isso que eu vou fazer, tá? Eu preciso cobrir essa linha. Se eu não cobrir essa linha, quando eu abrir aqui assim, vai aparecer a linha aqui, ó. Se vocês verem a linha em algum local assim, ó, é porque vocês não cobriram a linha. É só cobrir, é uma costurinha. Eu vou trocar o pé de zíper e já volto. Já volto com essa costura toda pronta aqui, tá? Vocês viram que é só passar ela aqui, ó. Não tem segredo. Já vou voltar com ela pronta. Pronto, passei a costura aqui, de fora a fora aqui assim. E foi como eu falei, ó. Não pode aparecer nenhuma linha aqui. Se aparecer, não, tu já vai entender, tá? Já vai entender que aqui, que daí a gente tem que cobrir a linha. Pronto, então a gente já tem um lado da bolsa com o forro e com a bolsa. Agora a gente vai costurar o outro lado. Por isso que é bom a alça tá desse jeito aqui, ó. Depois a gente vai ter que voltar e fazer um acabamento nela. Aqui é a mesma coisa, ó. O zíper aqui, ele vai ter que dar certo, porque os dois lados da bolsa estão certos. Então, eu vou passar uma costura aqui, que foi a mesma costura que eu passei do outro lado, a única coisa é que agora eu tenho essas partes de cima aqui. Ó, vou passar uma costura aqui e já volto com a costura passadinha pra vocês, tá? Pra explicar daí como é que eu boto forro. Passar uma costura aqui assim, ó. Mesma coisa. A linha branca que eu tô passando, porque é a linha da cor da bolsa, né? E depois ela não aparece nada, mas é a cor predominante da nossa bolsa aqui. Nem é branca, tá? É um offzinho. Olha só, passei a costura exatamente aqui, ó, nessa posição aqui, como vocês estão vendo, né? Que foi. E ela ficou desse jeito. Olha que coisa mais linda e mais maravilhosa. E o que a gente tá procurando aqui? A gente tá procurando saber se esse cantinho tá igual esse cantinho aqui. E a gente tá olhando pro zíper aqui, ó, tá? Às vezes a gente entrou demais aqui, um ficou muito justo e tal, e é a hora de acertar. Tá tudo ok. Tá tudo ok, então. Voltamos pra mesma posição, que é essa daqui. Cuidado quando estiver costurando com os cursores, daí bota ele mais pra cá. Pega o outro lado do zíper, do teu forro. Aqui não dá de ver lado direito avesso, mas vamos supor que esse seja o lado direito, tá? Esse é o lado direito, apesar de não dar de ver. Encosta o lado direito aqui, encostou o lado direito aqui, vira, pra ficar mais fácil de ver a costura, e passa uma costura aqui assim. Quando eu digo que é do lado da linha, é uma linha aqui, ó, pra dentro dessa, tá? Passa aqui assim, então não é a linha tá aqui assim, ó. Ó, a linha tá aqui, eu vou passar aqui assim do ladinho, ó. Já volto com ela passadinha, tá? Aqui assim costurada e mostro pra vocês. Pronto, passei a costura aqui. E agora, no caso eu passei por esse lado, né? E agora a gente vai olhar o quê? A gente vai abrir aqui assim, então lado de dentro não pode aparecer nenhuma linha aqui. Se aparecer alguma linha de costura, é porque aquela hora que a gente pregou ali, a gente não tomou cuidado. É só voltar e ver onde é que tá a linha de costura e tomar cuidado. Outra coisa que a gente tá vendo aqui, a gente tá vendo a largura desse acabamento aqui e a largura desse acabamento aqui. E a gente tá olhando pro zíper aqui para ver se ele tá se ele tá da mesma largura dos dois lados, todinho. Tá ok? Pronto. Agora eu coloquei uma linha verde embaixo, essa daqui, na bobina. Em cima eu deixei o off, porque eu vou precisar olhar essa questão da cor da linha embaixo, que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, vou puxar bem o meu forro aqui, vou pegar pela lateral aqui assim, ó, só um pouquinho. O ponto não pode estar muito pequeno, porque a nossa bolsa em 4 aqui, ela é meia grossinha, né? E aí eu vou seguir aqui, ó, puxando o meu forro e firmando a minha mão. Puxando meu forro e firmando a minha mão. O que é firmando a minha mão? Para ele não sair do local. Posso abrir o zíper, e aí eu já cuido só dessa parte aqui, ó. Aí eu pego aqui com a mão direita dessa daqui, puxo essa daqui e vou. Aí eu sigo aqui, ó. Agora a gente tem que parar e dar uma olhadinha aqui assim, ó. Tá vendo ali? Ó. É isso. E a gente vai seguindo aqui devagar.
Essa parte aqui só dá de fazer rápido, a habilidade da gente de estar puxando aqui e fazendo, mas não dá de costurar sem ajeitar aqui, a gente vai sofrer penas. Porque vai ficar mal feito. Chegou aqui no final, eu posso dar uma olhada, não tirei debaixo do pé da máquina, vou dar uma olhada em tudo, tá ok. Aí aqui eu vou virar pra cá, ó. Ó. O que eu quero? Eu quero sair de um lugar e ir pro outro sem sair debaixo do pé da máquina. Então eu venho para esse outro lugar aqui. Por quê? Porque eu não quero fazer emenda, não quero fazer retrocesso na linha, não quero nada, assim a nossa bolsa fica mais protegida. E agora eu vou seguir aqui, ó. Perto do cursor, cuidado, tá? Não deixa ele fazer o cursor tá no local que não deve estar, e daí vai ficar torta a tua costura. Chegou aqui no final, vira. Eu vou sair pelo mesmo lugar, vou botar um retrocesso bem aqui nesse acabamentinho da lateral, ó. Eu saí do mesmo local, tanto é que os fiozinhos eu tiro uma vez só. Pronto. Não tenho retrocesso local nenhum. E como é que eu tenho meu interior? Assim, ó. Cadê a minha costura feita aqui, ó? A parte verde ali, ó. Tá ok. Pronto, a gente já tem a nossa costura de acabamento. Agora, antes da gente fechar a nossa bolsa, que agora a gente já vai fechar a bolsa, a gente tem que cuidar dessa alça aqui. Certo, eu tinha dito que eu ia tirar a linha vermelha de baixo, né? Mas na verdade era a linha verde, né? Acho que foi isso que eu disse, né? É, a linha que estava embaixo. Coloquei as duas offs. E resolvi fazer outra coisa, que não é essa daqui. Olha essa daqui. Essa aqui é só a costurinha aqui, isso aqui fica solto, ok? Quem viu, já viu lá o vídeo, né? Vai saber. Não, vai fazer assim. Como é xadrez, ó, cuida pra não ter nada aqui no forro. Como é xadrez, a gente vai seguir o xadrez. Vou botar aqui assim. E vou fazer, ó, retrocesso, sem ir pra cima da costura sem ultrapassar isso aqui. E vou seguir aqui, ó, vou cuidar do meu xadrez. Eu vou vir até 2 xadrez e um pouquinho, que foi o que a gente precisa aqui, ó, que é quantos centímetros? Depois eu meço aqui pra ti, mais ou menos uns 2 dedinhos, que dá 2,5 centímetros. Então, tu vem, quando chegar aqui, tu vira. Aqui eu não vou fazer só uma costura, tá? Aqui eu vou e volto algumas vezes. Fui e voltei 4 vezes. Por quê? Porque pode forçar essa alça para baixo e ela começar a querer rasgar, querer abrir essa costura. Aí eu venho, quando chegar aqui, retrocesso. Aqui também, não faz pouquinho não, por quê? Porque começa a soltar os pontos e fica feio. Ó, aí ficou uma costura assim aqui embaixo. Vou repetir o caso desse outro lado, que daí não tem muito segredo, eu vou seguir exatamente onde eu já fui do outro lado. A não ser o caso de que a gente, quando corta a linha da agulha, a gente precisa... Por isso que cortar a linha da agulha, a gente tem que estar puxando ela e deixando maiorzinha, né? Ó, senão dá esse prejuízo de tempo. Arrumo bem no xadrez aqui e firme. Qual é o interessante desse acabamento? É que ele vai fazer com que essa costura aqui, que está enterrando aqui, ela já dê um detalhe também. Ela dá uma textura na nossa bolsa. Agora, esse fortalecimento que a gente fez ali é o que faz a diferença de uma bolsa artesanal. Às vezes dura mais, principalmente uma bolsa de tecido, que o tecido tem uma durabilidade muito alta, comparado com alguns outros materiais, de repente com o sintético, que a gente sabe que tem uma validade muito mais curta. Pronto, olha como ficou a alça, olha aqui, ó. Esse fortalecimento é para o quê? Para quando fizer isso aqui, se tiver só uma costurinha aqui, é capaz até de forçar e rasgar. Assim como ele tá bem costurado, ele não vai acontecer nada. Olha só, ficou desse jeitinho aqui, ó. Ó.
Aqui, por ela ser bem durinha, engomadinha, ela não tá toda volteadinha, mas ela vai seguir o projeto que a gente precisa que fique de braço. Olha aqui, aqui tu já consegue olhar para tua bolsa e ficar muito, 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 muito feliz. Próximo passo, a gente vai fechar nossa bolsa, tá? Deixa eu ajeitar aqui certinho e tomar um golinho de água. Agora a gente tem que abrir o zíper da nossa bolsa para conseguir colocar as alças aqui por dentro, ó, tá? As alças vão ficar lá. E agora a gente vai fazer isso aqui com a bolsa. Então é isso. Coloca aqui embaixo do pé da máquina. Ajeita bem aqui assim, ó. Segura aqui. Pontinho grande que a gente tá fechando a bolsa. Vamos lá. Já ajeita aqui o outro de baixo. Quando faz isso aqui, abrir aqui, dá uma olhadinha, ó. Pra ver se tá ok, né? E ali fica difícil a gente estar olhando, a gente vai ter que olhar aqui assim mesmo, tá ok. Feito isso, então a gente vai fechar o fundo aqui. E agora a gente vai fechar o outro lado aqui, ó, tá? Aí coloca o teu dedo aqui dentro, pra isso aqui ir pra cima, ó. Estica esses dois pra cá e ajeita aqui assim. Aí tu vem e coloca aqui embaixo do pé da máquina. Feito isso, antes da gente fechar o nosso forro, a gente pode botar uma linha verde para fechar o forro, ou da cor que a gente precisa, né? Vamos por, então um forro vermelho. Então eu vou ali, coloco a linha vermelha e vou fechar todo o forro. Mas antes eu vou terminar essa parte aqui. Essa parte aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir a costura aqui e vou abrir a costura aqui, ó. Ó. Aqui assim. Aqui assim. E aí eu vou costurar com essas costurinhas abertas, ali, cuidar para que ela fique aberta. Eu vou fazer isso nessa ponta, nas nossas duas pontinhas. Coloco embaixo do pé da máquina, retrocesso bonitinho, chego aqui, eu abro a costura. Abri a costura. Vou fazer isso do outro lado e já volto com essa outra parte costurada, e nisso daí eu já troco de linha e coloco a linha verde para costurar isso aqui. Essa aqui eu vou costurar igual essa daqui. Vou abrir aqui assim e vou costurar aqui. Já volto com ela costurada. Coloquei a linha verde, que é a cor do nosso forro, pra gente lembrar que a gente tem essa opção de cuidado para poder trocar aí a linha, né? E daí eu vou começar daqui, da onde eu parei. Começo aqui. E aqui eu tenho que ter um cuidado, porque eu vou descer. Aqui é mais grosso e aqui é mais fino. Então eu vou segurar aqui, fiz um retrocesso ali e vou descer, ó. Desci. Firmo aqui, porque na hora da descida não tem como a máquina, né, não querer franzir. E aí eu vou costurar com um ponto um pouco menor. Ah, aqui um 4, aqui um 3,5. Vou fazendo isso aqui, ó, porque eu acabei de sair de um material muito grosso, então eu vou ajudar a minha máquina. Esse daqui é um material fino e delicado. Não é nem um tricoline, esse daqui é um tactel, então ele é muito fino. Ele joga aí no time das cedinhas, no sentido de toque. Vamos lá. E agora eu vou fechar aqui, vou deixar um buraquinho aberto. Fechei, deixei um buraquinho, não deixa muito pequeno, que a gente vai ter que virar a bolsa. Então aqui fecha bem pouquinho, tá? Fecha 2, ele pode até fechar menos, pode fechar aqui assim, só o suficiente para eu conseguir fazer isso aqui, ó. Fechar essa caixinha aqui desse lado e desse lado aqui. Então, faz isso. Não precisa nem abrir a costura ali, não vai ter necessidade, que é muito fininho. Segura firme. Segura firme aqui. Pronto. Faço mesmo do outro lado. A bolsa tá toda fechada. Vamos desvirar nossa bolsa. Vamos desvirar nossa bolsa. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Aí a gente vai vestindo a nossa bolsa ao contrário. Pra desvirar ela. Pra gente tentar amassar o mínimo possível. Tentar amassar o mínimo possível. Tentar não amassar, mas, ou melhor, amassar o mínimo possível. Desviramos a nossa bolsa. Então a gente vestiu ela por esse lado. E agora a gente
Pega ela aqui. Aqui, ó, só falta fechar o fundo aqui, ó, essa partezinha. Como é que fica o fundo por lado de dentro? Fica desse jeito aqui, ó. Olha que bonito. Agora a gente só vai ali. Se tiver dificuldade, pode dobrar aqui e passar no ferro. E aí vem e só passa uma costurinha. Nosso bolso maravilhoso, fofinho, útil, grandão. E agora a gente vai virar a bolsa. Nessa hora a gente já vai dando formato aqui com os dedos, ó. Os cantos todos. Pode puxar o teu forro para fora, para te ter acesso na tua bolsa. E realmente essa hora precisa cuidar aqui. Eu tenho uma chave de fenda pequena. Eu gosto de fazer esse cantinho aqui, ó. Primeiro tu faz isso aqui na mão. Aqui, ó. Aí depois tu coloca aqui dentro. E aqui tu tens que forçar mesmo, não vai ter jeito, tá? Não vai ter como ele ficar... Ele tem um corte meio quadradinho aqui, justamente pra gente ter esse espaço aqui, ó. Aí parece que não é, que ele é assim, mas aqui é meio quadradinho. Lembra quando a gente cortou? Ó, olha que bonito esse acabamento. Junção. A gente tá desvirando e a gente já tá cuidando pra ver esses detalhes. Porque senão a gente tem que refazer, né? Ó, e agora aqui eu vou dando uma forçadinha. Cuidado também pra não forçar demais. Olha só. Ó, tu tens uma bolsa. Aí tu tem que ajeitar ela aqui, porque ela ainda não tem formato de fundo. Então, tu vai ter que ajeitar aqui. Idem desse outro lado. Às vezes eu até levo pro ferro. E às vezes não. E dou uma, sabe, uma pressionadinha com o ferro aqui assim. Bem pouquinho. Pra ele dar um formato. Às vezes não é nem que eu quero formato quadrado. Eu quero que a bolsa se molde. Feito isso, coloco isso aqui pra dentro. Pra eu ver a minha bolsa aqui pronta. Ó, preciso fechar o meu fundo. Aqui eu tenho 2 zíperes, que ajuda pra gente estar colocando, tá abrindo pro lado que a gente quiser. Aí a gente não tem frente e costa dessa bolsa agora, nesse momento, porque a gente não tem etiqueta, não tem nada que define e não tem zíper, não tem abertura de zíper, não tem lado nenhum que abre. Olha o acabamento como ficou a pontinha, ó. Pontinha combina com a alça, um detalhezinho, acaba que tem aqui a mesma cor e aqui assim. Nossa bolsa tá pronta. Vou fechar esse fundo aqui, para já deixar fechadinho. Olha só. Aqui eu quero um ponto pequenininho, bem bonitinho. Eu cuido para se tem alguma linha aqui assim, eu tiro. Aí eu estico bem onde está o final, coloco embaixo do pé da máquina, puxo os fios aqui e cuido que a minha mão, ó, ela tem que forçar, ela tem que ir e voltar, porque eu quero um bom acabamento. Como esse material não estica, ó, eu consigo fazer isso aqui com a minha mão e puxar assim, e ele fica bem bom. Aí eu dou uma puxadinha aqui. Por que que eu tô puxando apesar de ser máquina industrial? Porque o material é muito fino, muito delicado, e ele vai precisar de uma ajuda, sendo que a máquina, ela tava ali costurando a maior parte do tempo com material um pouco mais robusto, né? Ó, ficou desse jeito aqui, ó, um bom acabamento, tá? Fio bem tiradinho. Tudo importa, o fio também importa, ó. Quer dizer, a gente tem um lado da bolsa. Tecnicamente, esse aqui é o nosso lado que a gente vai abrir e botar uma etiqueta. Então, a gente vai abrir. Tu estás aí de frente, olhando para tua bolsa aqui. Aqui tem uma etiqueta interna, ó. E aqui tá a tua bolsa. Agora me diz aí o que que tu achou, né? Essa é o G, este daqui é o M e este daqui é o P. E a parte, não faz parte desse trio de moldes aqui. Esse trio de moldes, ele é esse daqui, ó, que são 3 peças, 3 tamanhos. Aqui assim, ó, o P, que é essa daqui, o M, que é essa daqui, na verdade, né? O M do meio, esse aqui é o P, e essa que a gente acabou é o G, ó. Aqui estão os vídeos, e aqui mostra elas em outros materiais, os moldes, ó, em outros materiais. E ela nasceu das minis, que é essa daqui, mas não faz parte desse trio. Quando eu adquiri essa daqui, aqui dentro tem esse trio aqui, tá? Essa aqui é uma miniatura, que faz parte das mini mochilas e mini bolsas, que a gente pode também tá fazendo aqui numa outra cor e tá colocando aqui, de repente, num todo begezinho. Então é isso, a parte da costura da nossa bolsa acabou por aqui. E até o próximo vídeo. O link para adquirir esse trio
tá aqui embaixo nos comentários, fixados no primeiro comentário e também na descrição do vídeo.